Bom dia, tudo bem? Bom dia também que está nos assistindo na internet. Você que não veio ainda à igreja, estamos situados na rua Felipe de Moura, número 188, Jardim Vila Carrão. Estão convidados para juntos cultuarmos ao Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, irmãos, no livro de Jó, capítulo 6. E mantenha aberto que a gente vai fazer uma introdução e falar um pouco do contexto deste texto antes de lermos. Mas mantenha aberto em Jó, no capítulo 6. O livro de Jó quando se fala em livro de Jó ou o nome de Jó, já associa automaticamente ao sofrimento. Como cristãos, conhecemos as Escrituras e a gente sabe das dificuldades que passou o nosso querido amado irmão Jó. E para entendermos toda a história, a gente tem que voltar um pouquinho no capítulo 1. Os irmãos provavelmente já conhecem a história, mas o que acontece é que, em um certo momento, os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor e dentre eles Satanás estava. Não se sabe o porquê, mas enfim, não vamos nos atentar a este fato, mas o fato é que ele estava diante de Deus com os filhos de Deus, com os anjos de Deus. E o próprio Deus é quem puxa o assunto e fala acerca de Jó. E dá testemunho de Jó, dizendo que Jó era um homem temente a Deus, justo, que se desviava do mal. E Satanás trouxe uma ideia equivocada, dizendo de que ele servia a Deus porque o Senhor tinha abençoado ele com muitos bens. Então essa ideia equivocada que Satanás implanta e que apresenta a Deus, dizendo o seguinte, se uma pessoa tem tudo, possui tudo, está tudo bem, naturalmente essa pessoa vai adorar a Deus com muito mais alegria, com muito mais disposição. E foi o que o Senhor falou, foi o que Satanás falou ao Senhor Deus. Falou, olha só, também tudo que o Senhor tem dado para ele, é impossível uma pessoa não adorá-lo. Então por isso que ele está adorando o Senhor, porque o Senhor abençoou ele com muitas coisas. E o Senhor falou para ele, você pode tirar tudo que ele tem, que ele vai continuar do mesmo jeito. E foi o que aconteceu. Depois também, Satanás dizendo o seguinte, olha só, ele ainda continua te adorando, mesmo perdendo tudo, porque a sua saúde está intacta. Então, pela sua própria vida, ele está adorando ao Senhor. E o Senhor, naturalmente, mais uma vez, permitiu que Satanás tocasse também na saúde de Jó, mas que não tocasse na sua vida. Mostrando aqui neste texto o controle absoluto do Senhor sobre as nossas vidas. Satanás, como disse Lutero, é um cachorro que está na coleira nas mãos do próprio Deus. Ele só vai no lugar em que Deus permite. E foi o que o Senhor permitiu para a vida de Jó. Então Jó perdeu tudo que tinha, os seus bens, e diz o texto que tudo que ele perdeu de uma maneira muito repentina. E tudo que ele tinha foi caindo, desmoronando como um castelo de cartas. E foi tudo caindo diante dele. Diz o texto que estavam todos os seus rebanhos no campo. E diz o texto que veio um fogo do céu. Ou melhor, que veio inimigos e roubou tudo que ele tinha. Abra, por favor, no capítulo 1. Versículo 4. Desculpa, versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda, quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e o levaram,
e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou grande vento do lado do deserto e deu-o nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Então perceba que as coisas se desmoronaram para a vida de Jó de uma maneira muito repentina, e uma atrás da outra. Imagine que situação terrível. Todos os filhos de Jó morreram no mesmo instante. Tudo que ele possuía, tudo caiu diante da presença de Jó. Então a vida de Jó se desmoronou de uma maneira muito rápida. Então a vida de Jó estava aos trapos, estava terrível. E a mulher de Jó, enquanto Satanás sugeriu, dizendo que ele certamente amaldiçoaria Deus, a mulher de Jó deu a mesma dica, dizendo o seguinte: olha, amaldiçoa este Deus e morre, porque a situação que você está passando neste momento é precária, é terrível, é humilhante. E você precisa agora tomar uma atitude dizendo: amaldiçoa este Deus e morre. Então a situação de Jó era terrível. No final do capítulo 2, os amigos de muito longe vieram para ele tentar consolá-lo, tentar ajudá-lo, porque ele estava passando por uma situação terrível como esta. E 3 dos amigos de Jó vieram de muito longe. Acompanhe, por favor, no versículo 11 do capítulo 2. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegara cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava um pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, e 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois vinham que a dor era muito grande. Então é aquela situação em que a pessoa está passando por um mal tão terrível e que você tenta consolar aquela pessoa e não sai palavras, você não sabe o que dizer. Imagine nessa situação. Quando acontece algo ruim com alguém que conhecemos, a gente fica sem saber o que falar. A gente abraça, conversa alguma coisa, mas são palavras simples e diretas, porque a gente fica meio que sem palavras diante do espanto, do horror, do terrível. E foi o que aconteceu com os amigos, principalmente na situação de Jó, que perdeu muitas coisas de uma maneira muito imediata. Então Jó estava em trapos, estava quebrado, estava no pó. E os amigos dele vieram e não falaram nada. E durante 7 dias e 7 noites oraram com ele, abraçaram, lamentaram com ele e choraram. Porque a situação era de fato terrível. E no capítulo seguinte, capítulo 3, Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento e começou a lamentar, porque a situação em que ele passava era terrível. Então era natural, obviamente, que uma pessoa que está passando por uma situação como esta comece a chorar e lamentar. E foi exatamente o que aconteceu com Jó. Ele começou dizendo o seguinte: se tivesse um momento da história que pudesse ser apagado, seria o dia que eu nasci. Esse dia deveria ser apagado da história. Um dia em que uma pessoa falou, nasceu um menino, esse dia devia ser apagado, porque ele não via sentido na sua própria vida da existência, pelo sofrimento que estava passando. Todo mundo que já compartilhou o sofrimento com alguém, todo mundo que acompanhou o sofrimento de alguém, entende muito bem quando a pessoa fala: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o porquê está acontecendo, mas essa situação é deplorável, é terrível, é triste. E era a situação de Jó aqui no capítulo 3. Ele começa a lamentar tudo o que estava acontecendo na sua vida. Ele dizia: com certeza seria melhor que eu não tivesse nascido. A morte seria o melhor caminho para a minha vida. E note que Jó, ele não quis a morte por suas próprias mãos. Ele não tentou se suicidar. Mas ele falou e clamou ao Senhor: bom seria se o Senhor tirasse a minha vida. Bom seria se voltássemos no tempo e eu não tivesse nascido. E este foi um lamento de um homem que acabou de perder 10 filhos e tudo que possuía. É completamente natural. E depois de um tempo, depois de seus lamentos, diz o texto agora no capítulo 4 e o capítulo 5, que Elifaz levanta para falar com ele.
E Elifaz era o homem mais velho dos 3 amigos, era o mais respeitado. Quando um homem respeitado e velho e cheio de sabedoria se levanta para falar, com certeza você espera o quê? Muita sabedoria dos lábios. Foi diferente no caso de Elifaz falando com Jó. Aqui nós notamos no capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, que Elifaz começa a falar com Jó. Só que o problema é que Elifaz, as palavras de Elifaz, traz acusação a ele. O que deixou ainda mais a situação de Jó ainda mais difícil, porque ele teve que lidar com a perda repentina de todas as coisas, teve que lidar com a sua mulher lhe dando uma dica que não era muito boa para ele, diante dos seus olhos, porque ele disse para a própria mulher: o Senhor tirou tudo de mim, e o Senhor levou tudo, o Senhor me deu tudo, e o Senhor tirou tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo diante de toda essa tragédia, Jó mantinha-se firme, louvando e honrando e exaltando o nome do Senhor. Agora vem os amigos de Jó, e ao invés de consolá-lo e ajudá-lo, como já tinha feito durante 7 dias e 7 noites, agora eles começam a acusar Jó, dizendo o seguinte: Jó, por que você lamenta? Aqui nos versículos 2 a 6, ele diz o seguinte: então ele respondeu, ele faz o temanita e diz: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás. Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Então ele se levanta diante daquela calamidade e fala: Jó, você não era o cara que quando as pessoas estavam passando por dificuldade ia aconselhá-los? Agora chegou a sua vez de passar pela dificuldade e você se desespera? Você chega para os outros e fala o seguinte: olha, irmãos, não passe, você está passando por essa dificuldade, tenha calma, o Senhor está contigo, o Senhor está te ajudando. Agora quando chega a sua vez de sofrer, você se desespera? Você começa a se lamentar e chorar? Que situação é esta? Então, no capítulo que vamos ler aqui, irmãos, no capítulo 6, Jó responde à afronta de Elifaz. Ok? Vamos ler então o texto que nós iremos expor nesta manhã. Jó, capítulo 6, os versículos 1 até o versículo 30, todo o capítulo. Então Jó respondeu: oh, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sofre o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento monteiro junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, porque ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, alevosamente me trataram. São como um ribeiro, como torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para o lugar de desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Fiquem envergonhados por terem confiado. Em chegando ali, confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vede os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei.
dai-me a entender em que tenho errado. Oh, como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançareis sorte e especulareis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Somente até aqui. Então, esta foi a defesa de Jó a Elifaz e aos seus amigos, que com certeza, nós podemos ver no livro adiante, que concordou com a ideia de Elifaz. Então, Jó começa a fazer e trazer começa a apoiar a sua causa, dizendo o seguinte: olha, Elifaz, tudo o que você está falando aí não faz sentido para mim. Então, Jó, nesse capítulo, ele começa a se proteger e começa a lutar pela sua causa. No capítulo 6, ele fala aos seus amigos, e no capítulo 7, ele se volta a Deus, falando com Deus diante das suas dificuldades. Então, nós lemos hoje estudar somente o capítulo 6. Este capítulo 6, irmãos, ele é dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, Jó começa a mostrar a realidade do seu sofrimento a Elifaz. Nós lemos aqui: ó, se a minha queixa de fato se pesasse, versículo 2, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, essa na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Então Jó fala para eles o seguinte: a minha dificuldade é muito grande, o meu sofrimento é imenso. Se comparais, colocar numa balança o meu sofrimento com a minha reclamação e o meu lamento, não dá para comparar. O sofrimento que passo é muito maior do que o meu lamento. O meu sofrimento é pesado demais. Como é que os seus amigos poderiam de alguma forma acusá-lo, sendo que o sofrimento era muito grande? E o seu lamento seria completamente natural. Veja que no versículo 5, por exemplo, ele explica: zurrará o jumento monteiro junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Então o que Jó fala é o seguinte: olha, é natural que sofra, até os animais sofrem e gritam. Se os animais estão bem alimentados, se os animais estão bem na sua casa, se os animais estão bem protegidos, eles não vão gritar. Para quem cria cachorro, gato ou coisa do tipo, se eles começam a latir de uma maneira diferente, a gente percebe: poxa, ele está com fome. Alguma coisa está acontecendo. Ou teve uma invasão, ou alguma coisa está acontecendo. Quando criávamos galinha, por exemplo, na Bahia, e eu lembro que eu tinha muito apreço por galinha, até hoje eu gosto muito, e eu ficava preocupado, e a Ana Flávia acha estranho: poxa, gostar de galinha? E eu gosto muito, de verdade. E eu criava e ficava preocupado com as minhas galinhas enquanto dormia. E teve uma noite que um dos meus galos começou a gritar, e eu fiquei desesperado. O que está acontecendo com o meu galo? A gente foi lá, era um coati, um jupati que estava comendo o bichinho, enquanto ele dormia, e ele come vivo, é como se fosse um rato. Comendo o bichinho, e comeu debaixo da asa do bicho. Então por quê? Porque estava acontecendo alguma coisa, estava sendo atacado. E o que Jó disse é o seguinte: eu estou gritando, eu estou lamentando, porque é natural que a pessoa passe por um problema e lamente a sua dor. Obviamente seria estranho se uma pessoa está passando por uma dificuldade muito grande e ao invés de chorar e lamentar, você chega para ela e fala o seguinte: não, minha vida está maravilhosa, está tudo muito bem, está a alegria constante, é profunda. Você fala assim: alguma coisa está errada aí. A pessoa está reagindo ao seu sofrimento de uma maneira diferente. E o sofrimento será tardio, ele vai sofrer depois. Por quê? É natural que isso aconteça. Isso, a gente precisa perceber isso naturalmente na nossa própria vida, com o convívio dos nossos irmãos. É natural que, uma vez que a pessoa passe por problemas e dificuldades, a pessoa comece a se lamentar e sofrer aquela dificuldade que está passando, aquele momento difícil. Irmãos, a gente precisa entender que a nossa fé não nos livra do sofrimento que nós estamos passando. Se estamos passando por momentos difíceis de dor, de perda, de sofrimento, de alguma escassez, a gente precisa entender que a nossa fé não irá nos livrar do resultado natural daquilo que nós estamos passando. A depressão que passamos vai trazer naturalmente sofrimento, tristezas.
Isso não quer dizer que há ausência de fé de algum momento da nossa própria vida. Porque é natural que se nós estamos passando por dificuldades, se nós estamos passando por sofrimento, se estamos passando por perda, e temos alguma dificuldade hormonal na nossa própria vida, é natural que soframos isto. Mas isso em nenhum momento podemos entender que Deus não nos abandonou e que há algum problema em nós. E é o problema que Elifaz trazia para Jó. Jó, confessa o seu pecado, algum problema há em você. Você precisa fazer uma autoanálise, porque se a pessoa está passando por um problema, naturalmente esta pessoa está cometendo alguma coisa. E esta má teologia, a teologia da reciprocidade, se você está fazendo o que é bom, logo Deus vai te abençoar. Esta teologia da retribuição é equivocada e infelizmente passa na nossa cabeça. Abra a sua Bíblia novamente no capítulo 5 e note o que Elifaz falou a Jó. O capítulo 4. Mas, versículo 7. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ele faz disso a Jó. Jó, você já viu algum justo passar por dificuldade ou sofrimento? Ô Jó, você já viu alguém sofrer como você está sofrendo? Você já viu um justo perecer? Irmãos, o homem tinha acabado de perder 7 filhos. O que ele estava dizendo é o seguinte: os seus 7 filhos estavam longe de Deus, por isso pereceram. E você sofre com a perda de seus filhos porque você também é pecador, tal como eles eram. Jó era um homem preocupado, tão preocupado com sua família, que quando seus filhos iam à festa, Jó, no dia seguinte, ele fazia oferendas ao Senhor, porque ele dizia: os meus filhos na festa, no meio da confusão, no meio da brincadeira, por algum momento eles poderiam se afastar de Deus e ter blasfemado contra o Senhor. Então eu vou orar e vou sacrificar ao Senhor pelos meus filhos. A preocupação de Jó pela sua família era muito grande. E ele dizia: não, Jó, o fruto de tudo que você está colhendo, com certeza, é pecado. Porque o justo não colhe isto. E essa mentalidade demoníaca e terrível pode correr nas nossas cabeças, nos nossos corações, se não tivermos o devido cuidado. E Jó começou a se questionar, porque ele entendia a sua retidão diante de Deus, mas o que ele passava era terrível. E isso o consumia ainda mais. Porque todo o lamento que ele teve aqui, que nós vimos no capítulo 3, agora se transforma em algo muito pior, porque ao invés de termos bons conselhos, os seus amigos diziam: olha só, Jó, há pecado aí. Alguma coisa está errada na sua vida. Irmãos, o sofrimento que passamos pode até ser juízo de Deus, pode até ser alguma coisa que cometemos, mas entenda uma coisa: sempre haverá ensinamento no sofrimento que passamos. Sempre haverá ensinamentos no sofrimento que passamos. E Jó começou a entender o seu próprio coração e falar: Senhor, estou justo diante do Senhor. O problema é, eu não entendo o que vem de lá para cá. Porque ele começou a questionar o que está acontecendo comigo. E ele fala no versículo 4, irmãos: foi o que despedaçou Jó. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sove o veneno delas. Os terrores de Deus se arredimentam contra mim. Jó tinha clara esta definição no seu coração, que o que estava acontecendo com ele era vindo do próprio Deus, o soberano de tudo. Se havia alguém que o controlava, era o Senhor. Estava passando por dificuldade, não era o diabo tentando fazer alguma coisa com ele. Ele era servo do Deus Altíssimo. Se alguma coisa está acontecendo comigo, é Deus que está fazendo comigo. Jó tentava entender: as flechas do Todo-Poderoso estão vindo em mim, e as suas flechas têm veneno na ponta. Jó sofria, porque o homem justo, que o próprio Deus deu testemunho dele, dizendo: olha, Jó era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Agora Jó estava passando por uma dificuldade, e o que ele lamentava e sofria é que o Deus a quem ele sempre serviu, a quem ele sempre se preocupou em ser justo, agora estava usando ele como um tipo de alvo de dardos. Ele era o alvo do próprio e todo-poderoso Deus. Não era qualquer um que o atingia, era o Todo-Poderoso que atingia. Então era natural, dizendo Jó: por isso eu sofro, por isso estou lamentando. Isso é completamente natural. A minha vida tem sido ruim dia a dia. Veja aqui no versículo 6.
Comecei a censar o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Jó se alimentava daquilo que era mais terrível. Jó se alimentava e comia aquilo que era mais desprezível. Aquele tipo de mal que nós nunca esperamos. Ou aquele tipo de mal que a gente ora, Senhor, pode acontecer tudo, mas isso aqui, pelo amor de Deus, não toca. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Aquilo que ele mais odiava, aquilo que ele mais temia, aquilo que ele mais repugnava. E ele usa aqui essa figura de linguagem, como é um livro poético. Ele fala, assim como se come uma comida sem sal, sem gosto. Ou se come clara de ovo, sem gosto. Assim é a minha vida, algo ruim, algo que eu não gosto, algo que me traz incômodo. Isto é o que eu tenho comido. E aí, no segundo bloco aqui do capítulo 6, Jó começa a ansiar, como no capítulo 3, ele começa a ansiar pela sua morte, libertação do seu sofrimento. Mas não é só isso. A preocupação de Jó era até quando ele passaria por isto, porque ele já não entendia, ele não sabia até quando ele permaneceria justo diante do Senhor. Veja aí no versículo 8, a partir do versículo 8. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Como no versículo capítulo 3, Jó anseia pelo fim. Como disse no começo, irmãos, não é que Jó estava procurando a sua própria morte. Ele falou, Senhor, o Senhor está me esmagando. Como disse aqui, eu sou o alvo das suas flechas de veneno. Por favor, eu te peço que conclua o serviço, que me esmaga de vez. Se está tão difícil para mim, eu peço pelo menos que o Senhor conclua esse serviço, porque está difícil. Então a preocupação de Jó era não só pelo fim do seu sofrimento, mas até quando ele suportaria aquilo? Versículo 10. Isto ainda seria minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Aí ele diz, por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? E ele fala, Senhor, a minha carne é de bronze? Eu sou feito de pedra? Se continuar desse jeito, eu não sei até quando eu vou permanecer fiel. A preocupação de Jó, irmãos, não era somente o fato, eu preciso me livrar do sofrimento. Isso é fato. Se nós estamos passando por dificuldade, o que nós queremos é se livrar daquela dor. É evidente. Mas o problema é que não sai dele o sofrimento. O sofrimento permanece. Como às vezes permanece em nós o sofrimento. Parece que nunca vai ter fim. Quem nunca passou por uma doença que fala, Senhor, a impressão que dá é que eu nunca vou passar aquilo ali. Passei, por exemplo, numa época que eu trabalhava à noite, um período de insônia de 3 noites sem dormir. 3 dias sem fechar o olho. Já começou a criar desespero no meu coração e a impressão que me dava é que eu nunca mais ia conseguir dormir. Era um desespero terrível. E esta era a impressão de Jó. Parece que nunca vai ter fim. Senhor, se isso vem do Senhor, que eu sei que vem, conclua o serviço, porque eu não sei até quando eu vou suportar isso aqui. O problema não é só o sofrimento. O problema de Jó e a preocupação de Jó é até quando eu vou permanecer justo. A minha preocupação é, eu sou justo diante do Senhor, mas está difícil suportar. O lamento de Jó era este. A preocupação de Jó era, eu não posso me livrar do Senhor. Eu não posso me afastar da presença do Senhor. Eu preciso permanecer firme no Senhor. Mas está difícil, meu pai. Eu não sou feito de bronze. Aí no próximo bloco, Jó agora se volta aos seus amigos. Obviamente todo o capítulo é para os amigos. Mas aqui no versículo Jó ele se direciona diretamente a ele, dizendo o seguinte, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. O que Jó disse, olha só, é mister que a pessoa que serve ao Todo-Poderoso ajude a quem está no sofrimento, meu amigo. Você não acabou de dizer para mim que eu ajudava quem estava sofrendo? Por que você não faz o mesmo comigo? Jó dizia o seguinte, você serve ao Todo-Poderoso. É mister, é natural que a pessoa que serve ao Todo-Poderoso tenha compaixão de quem está sofrendo. Eles não tinham. Ele não teve nem um pouco de remorso, de preocupação, de misericórdia com Jó. E Jó pede, tenha compaixão e tenha misericórdia pela minha própria vida. Meus irmãos alevosamente me trataram,
São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve, que nela se esconde. Torrente que no tempo de calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as cavernas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. O que Jó está dizendo é o seguinte, olha só, assim como, por exemplo, caravanas, ele dizia caravanas, iam para o deserto, ia para determinado lugar, e no meio do caminho eles contavam que havia uma fonte que pudesse alimentar com água todos eles. Mas chegando até aquele determinado lugar, não houvesse água. Da mesma forma sentia Jó. Ele a entendia. Depois de passar 7 noites e 7 dias com ele em silêncio, ele esperava o seguinte, olha, agora eu vou ter um pouco de conforto. Agora alguém vai me ajudar. Agora algum irmão, algum amigo vai me dar o ombro e eu vou conseguir finalmente ter ajuda e ter o conforto. E ele fala o seguinte, assim como essas caravanas iam achando que haveria água e não tinha, comigo foi do mesmo jeito. No meu sofrimento eu esperava muita ajuda de alguém, mas eu não encontrei. Eu esperava o consolo dos meus amigos, esperava o consolo dos meus iguais, mas infelizmente eu não encontrei. Jó lamenta essa situação dizendo o seguinte, vocês deviam me ajudar e não ajudou. Eu esperava que vocês, à medida que eu falasse o meu sofrimento, vocês estivessem comigo, mas vocês se levantaram contra mim. Irmãos, sofrimento sem ajuda é terrível. Sofrimento sem um conselho, sem um ombro amigo, é complicado. E Jó passava por isso. Assim também vós outros sois nada para mim. Vede os meus males e os espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me o suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redime das mãos dos tiranos? Então percebe, irmãos, Jó era um homem muito poderoso da época. Ele tinha muito dinheiro. Todas as posses dele eram muito grandes. Então Jó, obviamente, era uma pessoa respeitada e temida pelas pessoas da circunvizinhança. Quando os amigos de Jó souberam que ele perdeu absolutamente tudo, vieram e lamentaram com ele, o que eles poderiam ter pensado naturalmente é, se teve alguém que pôde tirar tanto dinheiro de Jó, todos os seus bens, toda a sua criação, alguém pode me atacar também. Eles não pensaram que podia de alguma forma ajudar Jó nas suas necessidades. Poxa, Jó, se você perdeu tanta fazenda, eu posso te ajudar de alguma forma. Jó disse, olha só, a minha preocupação não é o que eu perdi, mas o quanto vocês poderiam, de alguma forma, me auxiliar no meu sofrimento. Eu não pedi dinheiro para vocês, eu não pedi novamente que retribua a mim tudo o que eu perdi, eu só peço para vocês que esteja comigo na hora da minha aflição. E por certo, estes homens, quando estavam do lado de Jó, viu tudo que Deus fez contra Jó e falou, é pecado. E se é pecado e todo este mal, imagina, irmãos, perder tudo o que tem num exato momento e todos os seus filhos, alguma coisa sobrenatural aconteceu. E se eu estiver do lado deste homem e não falar alguma coisa, isso pode também me atingir. O medo destes homens era também ser atingido por este mal que atingiu Jó. O comentarista bíblico disse que o que os amigos de Jó estavam sentindo era pavor e medo de tudo que aconteceu com Jó pudesse acontecer com ele também. Então, todos os inimigos, todos os homens dos sabeus que veio e tomou tudo que Jó tinha, podia tomar deles também. O Deus que atingiu Jó podia atingir eles também. Então eles estavam com medo. O raio caiu neles, não pode cair em mim. Então o que eu preciso fazer? Preciso atacá-los. E Jó falou, isso é terrível para o meu coração, porque eu esperava de vocês o consolo, meus amigos. E por último, irmãos, último bloco, Jó começa a falar com eles e pedir-lhes conselho. Versículo 24. Ensina-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Oh, como são persuasivas as palavras retas. Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Então Jó falou o seguinte, olha, vocês estão falando de pecado, mas de uma maneira muito geral. O que ele fez foi trazer para Jó, olha, se o homem peca, logo o homem recebe de Deus a punição.
Se o homem faz tudo o que é correto, logo o que recebe de Deus são as bênçãos. Só que ele não foi preciso qual era o problema de Jó. Ele falou: Jó, você tem pecado, porque se alguma coisa está acontecendo, logo você está em errado, você está cometendo algum pecado. E Jó disse o seguinte: seja mais objetivo para mim. Me diz, qual é o meu pecado? Que eu confesso. O problema para mim não é confessar o meu pecado e me arrepender. Jó entendia que às vezes a gente comete pecado e não percebe que está cometendo, até que a palavra do Senhor, até que o nosso irmão, até que o nosso amigo vem e fala: irmão, não é desse jeito. A palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Fala assim: rapaz, boa foi esta palavra. Eu não entendia isto. E Jó percebia e entendia que às vezes a gente comete o pecado, recebe um conselho e a gente continua naquele erro até que aos poucos a palavra começa a moldar o nosso coração. E a gente olha para trás e fala: olha só, boa foi a palavra do Senhor que transformou a minha vida. Se não fosse essa palavra para me converter do meu mau caminho, eu com certeza cairia. Louvado seja o nome do Senhor. Jó sabia disso, que a palavra do Senhor, vindo ao seu coração, podia transformá-lo. Mas ele só queria dizer o seguinte: me diga qual é o problema, porque eu não o encontro. Eu sou justo diante de Deus e procuro fazer tudo o que é correto. A palavra diz aqui no versículo 25, a palavra reta transforma. Me diga, olha, é isso que você erra e é disso que a palavra está te acusando, Jó. Mas ele não dizia. E Jó falou: me fala qual é o meu problema, meu amigo. Versículo 26, acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançareis sorte, e especulareis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Aí Jó fala o seguinte: então, vocês estão julgando o que eu estou falando? Vocês estão vendo que eu estou sofrimento? Todo o capítulo Jó fala o seguinte: olha só, por isso estou sofrendo. Porque o sofrimento é para mim como toda a areia do mar. Irmãos, areia molhada é pesada. Por isso Jó usou essa expressão poética. Porque é peso demais para mim. Agora vocês estão reprovando as minhas palavras de lamento. Não veio o meu erro, ou não veio o meu sofrimento? Não veio o que estou passando? Ele faz, e os amigos pegaram no pescoço de Jó: vai, confessa qual é o seu pecado, qual é o teu erro. E Jó diz o seguinte: olha só, vocês veem que nas minhas palavras não há erro. No que eu falo, no que eu digo para vocês e pronuncio, não há problema. E se tiver, me fala, pelo amor de Deus. Irmãos, como é ruim sermos acusados injustamente. Como é terrível quando a pessoa cria falso testemunho de nós. E era o que Jó estava passando. Versículo 29. Tornai a julgar vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Ele é o seguinte: olha, vamos conversar aqui. Vamos ser claros. Vamos colocar na mesa aqui. Vamos tentar julgar a minha causa e vamos ver. Coloca num papel, tenta resolver os meus problemas aqui, dizendo o seguinte: ó, Jó, este é o erro, este é o seu erro, este é o seu erro, este é o seu erro. Jó entendia muito bem do pecado natural de todos os homens. Elifaz também falou isso no capítulo 5. Todos os homens erram, Jó. Jó entendia que todos os homens erram. Mas pela teologia de Elifaz, dizendo o seguinte: olha só, se a pessoa está sofrendo, logo essa peca. Ou melhor, se a pessoa está sofrendo, logo ela pecou. O que ele faz está dizendo o seguinte: olha, eu estou bem porque eu não errei. Você está mal porque você errou. Todos os homens erram. Jó entendia. Mas o problema é os problemas específicos com que ele faz estava acusando ele. O problema era explicar a teologia de Elifaz, de que se o problema está acontecendo, algum pecado foi cometido. E ele faz: coloca na mesa os meus pecados. Vamos lá, resolva aqui. O que eu fiz, porque nós precisamos resolver isto. Não venha me acusar sem eu ter cometido nada. E por fim, a iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? E ele fala: olha só, eu consigo entender. Eu consigo perceber o que é perecível, o que é mal. Na minha língua não há iniquidade, meu amigo. Estão me acusando sem que haja de fato alguma coisa a ser acusado. Irmãos,
O sofrimento que Jó passou foi terrível. O sofrimento que Jó encarou foi terrível. O sofrimento, às vezes, que passamos é terrível. Obviamente, Jó parece ter sofrido tudo que uma pessoa poderia ter sofrido na vida. Mas nós passamos por sofrimentos grandiosíssimos, que não dá para comparar com outras pessoas. Mas o fato é que dá para comparar com uma areia do mar. Para nós. As pessoas podem olhar para você e falar, poxa, é muito mimimi para mim. Você está sofrendo por uma coisa muito pequena. Quem passa pela dificuldade, quem sofre sabe o quanto é grande aquele sofrimento. Como é difícil procurarmos a ajuda de alguém e não encontrarmos ela. Como é difícil a gente caminhar e não encontrar qualquer tipo de auxílio. Irmãos, um homem na Bíblia, um outro homem passou pela mesma dificuldade, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós podemos louvar ao Senhor, porque o nosso Senhor se tornou homem como nós. O Deus a quem Jó lamentou se tornou homem. Veio a este mundo para sofrer o que nós sofremos. O que era preciso ele passar, ele passou por nós. O nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra, ele precisava ser homem para entender o que nós passamos. Ele precisava sofrer traições para a gente entender o que é traição. E ele foi traído. Também pelos seus amigos, como Jó. Os discípulos, os amigos próximos e íntimos do Senhor Jesus Cristo, também o abandonou no momento mais difícil. O Senhor estava em oração e ele falou, vocês não conseguem me acompanhar em oração um só minuto. O momento está chegando, meus amigos, e vocês dormem enquanto oram. No Getsemane, um dos seus amigos o traiu com um beijo. E depois de tudo aquilo, Pedro, dizendo o seguinte, não, eu vou proteger o meu Senhor, cortou a orelha de um soldado e falou, não, ninguém toca no meu Senhor. O Senhor Jesus falou, não, Pedro, não é desse jeito. Se eu precisasse de ajuda, mandaria legiões que com certeza ia acabar com todos estes aí. Você não precisa fazer isso. Tudo que estou passando é por escolha minha. O Senhor escolheu tudo aquilo. Tudo que passou o Senhor escolheu por nós. E naquele momento mais difícil, todos os discípulos o abandonaram. Os sofrimentos que ele passou, irmãos, foi por nós. Foi para que hoje nós possamos clamar ao Senhor, a um Senhor que conhece o nosso sofrimento de perto. A um amigo que não e jamais nos abandonará. Por mais que amigos nos abandonem como os amigos de Jó o abandonaram e como os amigos de Jesus o abandonou, o Senhor jamais nos abandona. Ele sofreu como nós sofremos. E ele morreu como precisava morrer e ressuscitou como precisava ressuscitar para que nós hoje tivéssemos esperança logo após a morte. O pior problema que a pessoa pode encarar é a morte e o Senhor resolveu este problema para nós. Nada precisa nos abalar. Por mais que hoje o seu lamento seja grande, o seu sofrimento seja terrível, você possa orar e lamentar, porque é natural que isso aconteça. É natural que o ser humano lamente, chore, exponha tudo o que está passando no seu coração. E precisamos entender isso, a diferença entre lamentação e murmuração. A murmuração, segundo o dicionário teológico, bíblico, a murmuração é quando nós colocamos a autoria de todos os problemas em uma pessoa e dizendo, se essa pessoa não resolvesse isso ou fizesse alguma coisa, seria bom para mim. A lamentação é expor o que está passando no seu coração diante do sofrimento. O lamento é natural àqueles que sofrem. O lamento é natural àquele que está passando por dificuldade. Mas saiba que o Senhor está conosco, porque Ele morreu por nós, Ele sofreu como nós, Ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos esperança. Pode ser que o nosso sofrimento não acabe nesta vida, mas pela ressurreição nós podemos ter a esperança que um dia isso vai acabar. Amém? Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo.